Olá, muito boa noite. Mais uma live para começar essa terça-feira de noite. Uma live muito bacana. Hoje com uma convidada mais que especial, a Lia Damasio Cruz. A doutora Lia, que é médica oftalmologista. Oftalmologista não, desculpa, ginecologista. Lá do Piauí. Eu tenho o prazer de conhecer já há muito tempo. Ela faz um trabalho super bacana. Além de ser uma excelente profissional, é também uma médica muito atuante lá no Piauí, em Teresina e todo o entorno. Ela já foi conselheira federal do CFM. Tivemos uma baixa de conexão aqui, mas estamos de volta. Se vocês estiverem me escutando bem, deem um ok, um joinha, para a gente ver se a qualidade do áudio está boa. E a doutora Lia, ela, além de médica e ginecologista, ela também é advogada, né? Ela se formou em Direito muito recentemente e então ela consegue conciliar essas duas visões, o que é muito interessante, né? Quando a gente vai falar de telemedicina, poder falar tanto da perspectiva médica, do ponto de vista ético, e tá com a gente? Vamos ver. Lia, tá conseguindo? Opa, chegou. Escutando? Oi, vamos ver se agora vai. Travou, agora voltou. Lia, veja se você consegue conectar com a gente aqui. Voltei. Aê! Que A bom que deu conexão vai certo. ter que nos ajudar. Boa noite. Boa noite, Lia. Seja muito Tá bom. bem-vinda. Obrigada pelo convite, Arthur. Boa noite para todo mundo aí. Como eu tô Nossa, aqui um embaixo, prazer. vou mostrar aqui essa setinha, ó. Se vocês quiserem mandar para alguém que vale a pena conversar com a gente aqui, nesse aviãozinho É, aqui embaixo. não esquece de mandar mesmo. Vamos lá. Perdi o início aí, Arthur. Eu Vamos estava te para. apresentando, estava falando que Tá. você é médica, ginecologista, além disso tem uma grande atuação aí no Piauí, foi conselheira federal, né, pelo CFM no último quinquênio, de 2014 a 2019, fez um grande trabalho aí e, além de médica, fez direito também, então consegue É. conciliar dois lados, né, tão importantes para a gente falar sobre esse assunto da telemedicina, o lado ético-profissional, tanto pela sua experiência como médica como conselheira, e o aspecto jurídico também, né? Então, não tem pessoa melhor, na minha opinião, para discutir esse assunto do que você. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Estamos juntos. E não tem pessoa melhor para discutir esse assunto do que com você, né? Um ícone da nossa medicina, das nossas comissões do médico jovem, de tantas coisas que a gente acha que pode fazer aí pelos alunos e pelos médicos. Vamos lá. Obrigado. Então, Lia, estamos no meio de uma pandemia pelo coronavírus, que está em ascensão, né? A gente, se for pensar agora em que momento da pandemia a gente está, né? A gente está no começo da subindo a montanha, né? O próprio Mandetta usa essa analogia que eu acho bem interessante. Todo mundo já deve ter visto em algum momento aquela curva, né? Que está todo mundo falando para achatar a curva. Então a Oi, gente está no Bruno. momento de justamente se manter, pelo menos aqui em São Paulo, na quarentena, para achatar a curva de aquisição do coronavírus, ou seja, evitar que mais gente fique infectada e que possa precisar do recurso dos hospitais no momento em que os hospitais já estão muitas vezes lotados com pacientes que já estão infectados, né?
E aí a telemedicina ela vem como uma oportunidade para dar assistência justamente para esses casos de menor gravidade ou casos de pacientes que têm transtornos crônicos e que, ao evitar de entrar em contato em hospitais com outros pacientes, podem ter a sua segurança de saúde, né? Mas a gente também se encontra num momento legislativo do país, se eu não estiver enganado, você pode depois dizer melhor para a gente, em que a gente tem ainda poucas resoluções sobre o assunto, né? Tanto é que a gente acabou tendo aí uma série de resoluções feitas desde quando a crise se instalou no Brasil para tentar dar conta dessa necessidade que virou uma necessidade premente. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que a telemedicina se insere nesse momento, quais são as perspectivas, tanto agora como até depois no futuro, né? Eu acho que é importante para a gente entrar nessa discussão fazer um brevíssimo histórico dessa história da regulamentação da telemedicina do Brasil. Então, baseado na Declaração de Tel Aviv de 99, né, que prevê a telemedicina como um meio de se chegar ao paciente. Eu gosto de começar dizendo que não existe telemedicina e medicina, apesar do negócio meio esquerda e direita que virou, mas não é isso. Medicina é medicina. Telemedicina são os métodos que você pode usar para fazer diagnóstico à distância, né? E conseguir complementar o que você vai fazer. Por exemplo, estetoscópio é telemedicina, porque você não coloca mais o ouvido no paciente, você usa um aparelho e tem essa transmissão. Então, para a gente começar sem esses mitos. Então, baseado nessa declaração de 99, tem uma resolução vigente do CFM, a 1643 de 2002, que prevê que a telemedicina pode ser utilizada para exercer a medicina. Eu vou ler aqui só o artigo 1º dessa resolução, que é o 643 de 2002, que está vigente. Define a telemedicina como exercício da medicina através da utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados, com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. Então, a gente vê que nunca esteve proibido, mas nunca esteve muito bem regulamentada, porque essa de 2002, ela é uma resolução curtinha que, tipo, levanta a bola, né? Pode fazer, vamos ver como. E aí veio a grande polêmica daquela resolução da gestão passada, né? A resolução 227 de 2018, que tinha vários termos, definia vários parâmetros de segurança cibernética, de criptografia, que deu toda aquela confusão que todos os médicos sabem dessa história. E ela terminou sendo revogada pela 228 de 2019, e quando uma lei é revogada, uma norma é revogada, não significa que a anterior entra automaticamente em vigor. Então, a gente ia ficar sem norma nenhuma de telemedicina com a revogação da 227 de 2018. Então, nós aprovamos, eu ainda era conselheira à época, eu que fui votar, uma resolução 228 de 2019, prevendo a repristinação da de 2002. Porque a repristinação, que é uma norma que foi revogada por uma norma, não entra em vigor automaticamente no Brasil, só se for expressa. Então, a gente precisou, graças a Deus, fazer essa resolução dizendo que a 2002 voltava a valer, entendeu? Porque senão a gente já está sem nenhuma regulamentação no momento. E aí a gente está nesse momento que no normal, antes do apocalipse, né, que é como eu chamo que a gente está vivendo aí. Então, pré-apocalipse, a gente estava nessa grande discussão, tem muitos termos, muitas definições que são necessárias, a telemedicina em geral tem que ter o cuidado, é claro que o melhor é sempre presencial, claro que ninguém está defendendo que se acabe o médico, não é nada disso. Mas nesse momento apocalíptico, veio aí o ofício CFM COJU 1756 de 2020, aumentando, ampliando as normas já previstas na resolução de 2002. Eu estou misturando jurídico, ético e assistência, mas eu acho que está dando para acompanhar. Então, esse ofício, ele é muito importante que a gente conheça ele na íntegra, tá? Nunca pensei que a gente estudasse tanto para a live. Oi, tudo bem? Olha a carinha médica, que bacana, tá aí presente. O ofício é esse, 1756. Eu vou ler o que nos interessa, é super curto. O CFM decidiu aperfeiçoar ao máximo a eficiência dos serviços médicos e, em caráter de excepcionalidade e enquanto durar a batalha de contágio ao Covid-19, reconhecer a possibilidade e a eticidade da utilização da telemedicina
além do disposto na Resolução 643 de 2002. Então, está falando além do que tem lá, e incluindo, né, alguns dos termos que ficaram abandonados com a revogação da de 2019. A teleorientação, para que o médico realize a orientação à distância e dos pacientes em isolamento, que todo mundo tem visto aí vídeos maravilhosos de Israel, né, impedindo que tenha esse contato e permitindo a interação social até desses para orientação e supervisão médica à distância de parâmetros de saúde ou doença e a teleinterconsulta para o diagnóstico e momento da pandemia. Em relação a essa norma, teve muito cuidado do Conselho em não abordar pontos sensíveis, mas isso terminou deixando uma lacuna e muitas dúvidas na prática, né? Então, aqui, foca mais em dizer que é só na excepcionalidade, porque é uma preocupação da classe médica em geral, tem gente contra, gente a favor, para não ser uma coisa que fosse sentida, eu entendo, como empurrada por causa do momento. Então, diz que é transitório, mas não fala de pontos sensíveis importantíssimos, como é a remuneração, como é que vai ser a segurança dos dados, o armazenamento dos dados. Então, a gente ficou aí 24 horas enlouquecidos, sem regulamentação nesse sentido. Você quer comentar alguma coisa sobre o que a gente já falou até agora? Não, você está sendo brilhante, estou aprendendo bastante aqui. Está todo mundo vidrado, querendo entender tudo nesse momento de muitas definições novas, né, Adriana? Então veio isso aí ampliando. E aí ficaram 24 horas, eu faço uma especialização em direito médico, né? Então, grupo de advogado, grupo de médico, então pode, então não pode, então é telemedicina. Então, assim, a telemedicina sempre existiu, sempre esteve regulamentada, mas a gente tem esses problemas de padronização. Que foi revogada dizia o nível de segurança cibernética era tal, a plataforma era essa. Isso foi revogado, isso não existe. Nesse momento que a gente foi órfão, né, essas 24 horas, a gente fez aquela live defendendo essa corrente, tanto médica como jurídica, de que claro que pode. Primeiro, pelo princípio da legalidade. O que o administrado, nós, cidadãos, podemos fazer? Tudo que a lei não proíba. É só ler e reler tudo que está vigente. Está dizendo que não pode fazer consulta? Não. Está dizendo que pode fazer assistência. Está dizendo que amplia a assistência para o teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta. Então, e eu senti muita falta também, nesse ofício do CFM, do nome teleconsulta, né? Porque isso ia dar mais tranquilidade para os médicos nisso. Mas a interpretação desde o começo é essa, que claro que pode, não está dizendo em lugar nenhum que pode. E em podendo é um ato médico, certo? E um ato médico tem responsabilidades, direitos e deveres. Dentre eles, lógico que o da remuneração, né? Então, eu não tenho medo de falar, é bom não ser do CFM nesse momento, mas eu sou do CRM do Piauí, a gente vai já entrar nessa parte. Então, é um trabalho. Quando a gente responde um WhatsApp de um paciente, de um colega, nós estamos trabalhando. Nós vamos ser responsabilizados na proporção do dano causado. Não tem brincar de médico em nenhuma situação, muito menos em pandemia. Então, se é um ato médico, tem que ter todos os cuidados relacionados ao ato médico. Ah, mas eu vou fazer de graça. Não se exime. Pois é, Rodrigo, mas eu acho que faltou o que a gente está precisando, que eu vou falar nisso, de ousadia, criatividade e assertividade do CFM nesse momento, de nos defender, porque a gente vai precisar, como todo mundo está vendo, é uma situação em que a gente precisa disso. Então, eu senti muita falta desse termo teleconsulta. Nos termos de consentimento que eu elaborei nesse primeiro momento, ajudei os colegas, né, a elaborar. Eu não usei o termo teleconsulta porque não tem essa definição nosológica nas normas. Então, eu usei termo de consentimento para assistência em telemedicina, para tentar, né, suprir, porque a gente também é preocupado com essa parte jurídica, se você não está atento ao que está na lei, onde é que está a teleconsulta? Não está em lugar nenhum. Então, a gente fez termos nesse sentido, assistência por telemedicina, porque está prevista na de 2002. E aí, ultrapassado essa fase, veio a portaria do ministro. Antes da portaria, ficaram com essas dúvidas do ofício. A remuneração, o registro de dados, como poderia ser o pagamento, quais os níveis de segurança cibernética, várias coisas, né? Só antes disso,
ainda sobre como tem coisas já vigentes sobre telemedicina, sobre comunicação, a gente tem também o parecer CFM 14 de 2017 sobre o WhatsApp, porque é uma dúvida de muita gente, né? E eu vou ler a ementa. É permitido o uso do WhatsApp e plataformas similares para comunicação entre médicos e seus pacientes, bem como entre médicos e médicos, em caráter privativo, para enviar dados ou tirar dúvidas, bem como em grupos fechados de especialistas ou do corpo clínico de uma instituição ou cátedra, com a ressalva de que todas as informações passadas têm absoluto caráter confidencial e não podem extrapolar os limites do próprio grupo, nem tampouco podem circular em grupos recreativos, mesmo que composto apenas por médicos. Então, para garantir para a gente duas coisas, que pode usar o WhatsApp e que mesmo no WhatsApp continua sendo ato médico, continua tendo que ter toda a responsabilidade sobre isso. E aí a gente foi agraciado, normatizado, não sei como chamar, né, nessa evolução, com a portaria do Ministério da Saúde, a 467, de 20 de março de 2020. E ela nos ajudou muito no sentido de determinar alguns parâmetros, que, por exemplo, como poderia ser a receita, como não poderia. Então, antes de eu entrar nela, porque a gente vai ter que discutir pontos práticos que já tem presente nela, eu queria ouvir vocês também, ver se tem alguma pergunta sobre esse breve histórico. Então, revogou, desrevogou, voltou de 2002 e o que a gente tem vigente atual é isso. Eu aproveito até enquanto o pessoal vai escrevendo as perguntas aqui embaixo, ó, vocês podem comentar aqui embaixo. Aproveita também para compartilhar essa live para que mais colegas possam ter acesso a isso. Essa informação que a Lia está trazendo assim, de suma importância, ela é super conhecedora do assunto, ela tem uma visão que realmente poucas pessoas no Brasil conseguem ter, dadas as credenciais dela, né? Tanto a experiência clínica, a experiência no Conselho Federal e o curso em direito, né? Então, eu realmente recomendo para os seus colegas porque essa informação vale ouro, ainda mais nesse momento. Mas eu concordo com você, Lia, que o ofício da presidência do Conselho Federal de Medicina acabou deixando realmente a questão da teleconsulta em aberto, e isso frustrou muito. Posso te dizer, a classe médica ficou se sentindo pouco acolhida nesse momento, porque veja que a gente não está propondo, e você foi muito feliz em dizer isso no começo, né? Que a ideia não é transpor a medicina tradicional por uma telemedicina, não é abandonar a medicina tradicional, mas é conseguir dar conta de, justamente no momento de dificuldade que todos nós estamos passando, não desassistir nossos pacientes, justamente reforçar os nossos princípios bioéticos e éticos como profissionais da saúde e focados no bem do nosso paciente, de não abandoná-los ou não expô-los desnecessariamente a riscos, né? Então, pensando até no princípio bioético do primum non nocere, ou seja, não fazer mal, não maleficência, estaria muito ao encontro à disposição das teleconsultas, né? Então, só queria fazer esse endosso à sua fala, que eu acho que foi realmente muito brilhante nesse ponto. Aqui estão perguntando se essas normativas que foram feitas prevalecerão após esse período caótico. Eu acho uma ótima pergunta, porque o ofício ele fala muito, né, vinculado a essa pandemia do Covid, né? Então, passado o período de excepcionalidade, pandemia, calamidade pública, apocalipse now, o que continua vigente é a 1643 de 2002, que eu li aquele artigo primeiro, que é o mais importante, e aquele parecer sobre o WhatsApp. Esse ofício e a portaria que eu vou estudar agora aqui com vocês do Ministério da Saúde são só na vigência da pandemia, mas não só para casos relacionados à pandemia, como a gente vai esclarecer bem, tá? E aí a portaria do Ministério da Saúde tem sim, ela é acima das resoluções do CFM, né? As resoluções do CFM são administrativas locais, as portarias do Ministério têm uma força maior, certo? E aí, antes da portaria do Ministério sair, a gente já tem alguns requisitos que são formalmente recomendados no atendimento à distância de qualquer forma. Primeiro, o esclarecimento para o paciente de que aquilo é possível, se ele quiser, se o médico quiser, como que vai ser, todos os termos, a comunicação é fundamental. Não extrapolar o limite ético, né? Acho que isso é muito importante. Então, também ninguém está falando, e ninguém aqui quer, que isso seja uma hora de se aproveitar do momento para cobrar o paciente ou o plano de saúde ou o que é que seja,
pela telemedicina ou fazer regras que depois sejam questionáveis. Pelo contrário, não é se aproveitar do momento, é como contribuir com o momento da melhor forma possível. Todo mundo, com certeza, está respondendo 500 mil perguntas dos pacientes, todo mundo está precisando da assistência, então a gente entende que é um alento, na verdade, né? Uma função social do médico, diminuir a circulação das pessoas. E um outro princípio ético fundamental está envolvido nisso. Não podemos abandonar os nossos pacientes. Então, se a gente não dá assistência para eles de forma alguma, vira as costas para o paciente porque o consultório fechou, porque não está atendendo eletivo, nós estamos abandonando os pacientes sob os nossos cuidados. E isso também é uma infração ética e isso também não faz parte do que a gente tem o propósito na vida de fazer, né? E aí também seriam requisitos recomendados o termo de consentimento para essa consulta e o registro adequado. E aí a gente entra nos impactos práticos do melhor registro possível, com a melhor segurança e qualidade cibernética possíveis, porque você não tem como especificar porque estamos órfãos de normas nesse sentido, certo? Então, na medida do possível, observar todos os limites éticos do exercício da medicina, sigilo, confidencialidade, na medida do possível e no caráter da excepcionalidade, tá? Exato. E aí, até aproveitar que você está falando de garantir maior sigilo, a melhor forma de registro desses atendimentos. Até a doutora Fernanda Gomes de Mello, que é uma grande amiga também, está aí nos assistindo, fez a pergunta se a gente deve usar o mesmo prontuário eletrônico para registrar o atendimento. Então, também acho que vão surgir, seria legal depois, mas vai deixar mais para o final, a gente conseguir falar um pouco sobre a prática mesmo do registro, eventualmente assinatura eletrônica, prescrição de receitas para a farmácia. Acho que são dúvidas que vão acabar surgindo por aqui. Uhum. E aproveitando também para falar um pouquinho do âmbito da psiquiatria, o Thiago Fontana, que é colega psiquiatra, Rodrigo Silva, falaram também do âmbito da psiquiatria, né? Como talvez tenham muitos seguidores que são colegas psiquiatras assistindo a gente, a ABP soltou uma nota, até mandei para a Lia essa semana, falando mais abertamente da possibilidade de uso do termo, inclusive, teleconsulta. No ofício enviado pela ABP, existe a citação expressa do termo teleconsulta. E aí perguntaram se ela tem uma normativa maior do que a do CFM. Infelizmente não, porque, já respondo, mas a Lia pode até responder melhor do que isso, do que eu nesse sentido. A Associação Brasileira de Psiquiatria, como qualquer associação de especialistas, ou seja, uma sociedade científica, ela tem como propósito difundir o conhecimento científico, garantir boas práticas acadêmicas do ponto de vista assistencial, mas elas não têm um poder normativo, né? Elas têm um poder de recomendar, de fazer pressão, né? Nesse sentido, sim, mas o CFM é a entidade que legisla sobre a prática profissional. Mas, Lia, se você quiser explicar isso um pouquinho melhor... Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Não tem capacidade de normatizar a ABP, né? Tem de recomendar, de orientar, de fazer fluxo, mas não de normatizar. Isso cabe ao Conselho Federal de Medicina, sim. Várias perguntas que estão aparecendo aí, falam sobre as receitas, aí a gente vai ser contemplado aqui na portaria do Ministério da Saúde, porque ela é muito importante, certo? Porque alguns desses pontos sensíveis foram aqui abordados. Então, quem puder até abrir o computador, acompanhar junto, é a portaria 467, de 20 de março de 2020, certo? E ela lá no artigo 1º já vem com essa caracterização em caráter excepcional e temporário na vigência da pandemia do Covid-19. E aí ela vai falar algumas coisas importantíssimas sobre a telemedicina. Olha esse artigo 2º. As ações de telemedicina de interação à distância podem contemplar o atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, de consulta, monitoramento e diagnóstico, por meio de tecnologia da informação e comunicação, no âmbito do SUS, bem como na saúde suplementar e privada. Acho que é a dúvida de todo mundo. Então, pré-clínico, assistência, consulta, monitoramento e diagnóstico. É o ato médico completo, certo? Ela está falando aqui que o ato médico completo pode ser feito através de tecnologias do momento. Ah, mas não existe exame físico. Claro que não existe exame físico por teleconsulta. Claro que existem as possibilidades que não podem ser contempladas pela telemedicina. Mas claro também que existem as que podem.
Existem as coisas que podem ser feitas. É um momento crítico na medicina e na sociedade como um todo. Nós entendemos do que a gente está falando aqui. Então, a gente pode botar dificuldade, fazer desculpa, ou a gente pode procurar a solução, né? E acho que aqui vão ter muitas situações que vão ter solução, vão ter muitas pessoas que não vão desnecessariamente no consultório, no serviço de urgência. E, de novo, a história de não abandonar o paciente. Aí ele destaca algumas premissas para que esses atos médicos sejam realizados. Vai ter diagnóstico por telemedicina? Nesse momento, eventualmente, pode ser que sim. É o ideal? É a coisa mais linda do mundo? Não. É o que a gente defende? Não. Mas vão ter situações que você vai dizer, minha filha, é mesmo amidalite, tome esse antibiótico, mas não vá pegar o coronavírus naquele outro serviço de otorrino que já está interditado, Deus me livre, né? Apocalipse. Então, assim, o médico não vai deixar de ser médico para fazer o ato médico. Quem vai dizer se aquilo pode ser realizado por telemedicina? Quem vai dizer se aquilo pode ser resolvido? O médico, né? Só que vai poder usar a tecnologia para isso. E aí prevê algumas premissas importantíssimas: a integridade, a segurança e o sigilo das informações. Eu ressalto que, nesse momento, essas premissas podem ser relativizadas pela situação de calamidade. Então, assim, vou dar um exemplo. Aqui no Piauí, eu orientei uma colega que trabalha no interior, né? E mora perto do posto de saúde, está gestante, então está afastada por causa do Covid. Olha a confusão. Então, eu orientei os termos de consentimento e tudo mais. O que ela vai fazer? Os técnicos em horários reduzidos, com todos os cuidados da pandemia, com pré-triagem. Isso é um serviço público, tá? Vai até esses pacientes, ou os pacientes vai falar com o paciente por chamada de vídeo, deixar registrado e tudo mais. E aí, na eventualidade de precisar de uma receita, ela vai pegar na portaria do prédio, a técnica de enfermagem ou o funcionário. Tem risco de sigilo nesse momento? Tem, mas a gente está falando de excepcionalidade. E a gente está falando no momento de ausência de normativa legal para ter a garantia dessa segurança. Mas, eu repito, com a maior segurança cibernética possível que você puder oferecer nesse momento e com dessas premissas, né? Relativizando essas premissas, certo? Então, os médicos, o artigo 3º, que participem dessas ações de telemedicina, devem empregar esse meio de atendimento com o objetivo de reduzir a propagação do Covid-19 e proteger as pessoas. Então, a outra dúvida que eu tenho escutado bastante é se é só para casos suspeitos de Covid-19. Não. É em razão da Covid-19, não só para esses casos, certo? Não é vida normal, pessoal. Eu vou decidir se é apendicite ou se tem risco de apendicite por teleconsulta? Pode ser que sim, e pode ser que você esteja ajudando a salvar a vida desse paciente, e pode ser que seja um cisto de ovário do corpo luto e você vai resolver com anti-inflamatório, tranquilamente, e evitar essa exposição, certo? E aí, outra coisa super importante, tem aqui no parágrafo único, terminou que a normativa do Ministério da Saúde saiu muito melhor do que a do CFM, mas foi complementar, né? E terminou que aconteceu uma coisa que a gente nunca quis, que foi o governo dizer como os médicos vão proceder. Que a gente perde a oportunidade de ser assim quando não é o CFM que se manifesta primeiro. Mas toca para frente. Os médicos que realizarem as ações que trata o CAPT devem, primeiro, atender aos preceitos éticos, beneficência, não maleficência, sigilo e autonomia. Observar as normas do Ministério da Saúde sobre notificação compulsória. Pegou um caso que é notificação compulsória, tem que fazer a notificação compulsória, principalmente se for um caso suspeito ou confirmado de Covid-19, certo? E o atendimento deve ser registrado em prontuário clínico. Como vai ser isso? Nós vamos precisar adaptar para cada situação, para cada realidade. Você vai conseguir agendar com a sua secretária? Você mesmo marcar o horário? Você vai triar quem você vai atender depois, né? Como é que você vai fazer? Uma sugestão prática, por exemplo, isso aqui fosse uma consulta, né? O Arthur está me consultando, que eu estou arrancando os cabelos com meus 3 filhos dentro de casa, quem vai acabar, etc. Lá. No começo do vídeo, você faz uma apresentação. Eu sou o doutor Arthur, psiquiatra. Hoje não sei mais que dia é hoje, Hoje terça-feira, não estou orientada. 20 e tanto de março, às tal horas, e nós vamos fazer uma consulta de segmento. Essa paciente é ali, ela tem um diagnóstico tal, nós fazemos tal. E aí, esse vídeo que você vai guardar depois
numa nuvem segura, nuvens públicas não, tá? Ou num pendrive físico, ou num CD, se no seu computador ainda tiver, vai deixar isso registrado, é sua responsabilidade guardar, tá? Então, se você guardou, você tem esse registro da consulta e depois registra no seu próprio prontuário, escrito, clínico, online, no consultório, fazer tudo parte do prontuário. O prontuário deve conter dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada contato com o paciente. Não é brincar de médico, atendeu, tem que registrar. Data, hora, tecnologia da informação e comunicação utilizada. Que essa dica aí, né, mas que vão ter várias outras alternativas, resolve. Você está dizendo o meio que você está utilizando, como que você está utilizando. E, obviamente, o número do CRM e sua unidade da federação. Eu sou o doutor Arthur, meu CRM tal, isso vai acontecer. Aí a gente entra... Acho que Só um sobre detalhezinho, Lia, em relação à questão do prontuário, muitas pessoas têm me perguntado, eu escrevo em algum outro lugar, eu faço algum outro tipo de registro específico por ser um atendimento à distância? A minha recomendação é que, se puder, preferencialmente, se faça o registro no mesmo prontuário em que normalmente você já faz o atendimento. Isso garante, primeiro, que você tenha familiaridade com o prontuário que você normalmente já prescreve, já atua, e segundo, que no momento de você olhar retrospectivamente esse prontuário para ver a evolução do paciente, que esse momento ali daquele atendimento também seja registrado, para que você não esqueça, olhando depois lá na frente, supondo que você fez uma mudança de conduta diante daquela circunstância, que ela esteja prevista. Então a minha recomendação é que vocês utilizem o mesmo prontuário que você já vem utilizando anteriormente a essa possibilidade. Se for possível, é o ideal, né? Ou anexar depois. E aí eu dou uma dica de advogada nesse caso. Como todas essas normativas estão falando de excepcionalidade, temporariedade e tudo mais, faz um registro também à parte de que consultas você realizou nesse período. Dia tal, paciente tal, para uma eventual necessidade, né, de confirmação e tudo mais. Recomendo o registro da consulta, de preferência gravar, sim, é recomendado. Importante lembrar que o paciente tem que ser avisado antes e no começo também da consulta dessa possibilidade, certo? Mais dúvidas sobre a consulta? Consulta, normal. Não existe consulta e teleconsulta, né? Existe consulta. Em toda consulta você tem que registrar, você tem que assinar e carimbar, você tem que ter o cuidado com o sigilo. Na resolução revogada, tinha vários detalhes que eu nem entendia direito, né? O nível de criptografia, o tipo da nuvem, tal, que foram uma das coisas mais criticadas, se era pago, se não era pago. Então, assim, sem entrar no mérito disso, a gente não tem. Mas o recomendado é que seja, de novo, maior grau de segurança cibernética. Eu recomendo gravar, sim, e deixar bem registrado e tomar cuidado com esse registro. Fazendo analogia aí, Bruno, com a LGPD, que não vai mais entrar em vigor em agosto de 2020, mas tem a responsabilidade de quem coleta os dados no sigilo e no armazenamento desses dados, certo? Você pode, Tatiana, só anotar. A gente está falando de recomendação, sugestão, vai depender do que seja disponível e adequado em cada caso. Cada caso. A gente vai precisar de muita ousadia e criatividade, como diz o meu professor da especialização, Oswaldo Simonelli, que me ajudou muito nos documentos. É hora de ousadia, inteligência e criatividade para a gente enfrentar a crise pensando como bons médicos que somos, em ajudar os pacientes. Aí vem a questão... Só um detalhe aqui também, aproveitando, a doutora Isabel perguntou como gravar. Uma sugestão é você gravar a própria tela do celular, mas tem aplicativos que também permitem que você faça a gravação da filmagem. Então, é uma questão de você ver qual aplicativo, qual tecnologia te garante essa melhor possibilidade. Perfeito. Eu estou tão estudando esse assunto e fazendo esses documentos que, assim, os colegas estão pesquisando mais do que eu. Já soube que existem vários aplicativos, várias plataformas, né? Então, não estou patrocinada por nenhum ainda, então não tenho nenhuma para indicar. Aí a gente entra em outra dúvida importante, que é brincadeira, viu, pessoal? Sem conflitos de interesse nenhum. E aí, no artigo 5º, esclarece outra dúvida importantíssima. Os médicos poderão, no âmbito do atendimento por telemedicina, emitir atestados ou receitas médicas em meio eletrônico, certo? Então, duas coisas. A receita física não deixou de existir, pessoal, tá? A gente conseguiu, eu quero dizer aqui que eu estou muito feliz até com isso, eu vou já entrar nela, antes de sair a portaria do Ministério da Saúde.
nós conseguimos liberar uma recomendação do CRM aqui do Piauí, baseado nessa logística, nesse protocolo que eu estou falando para vocês, fechando esses detalhes, escrevendo, pode receber, né? Pode atender, pode mandar a receita e dando algumas ideias mais fechadas para permitir uma maior liberdade. Serve de sugestão, eu vou comentar sobre ela já, se der tempo, porque eu nunca falei tanto na minha vida. Então, a física não deixou de existir, tá? Então, criatividade e individualização. Manda entregar, serviço de entrega, um motoboy, né? Não tá tendo problema nenhum com a física. Manda ir buscar na sua casa. Marca um horário no consultório para deixar com as secretárias. Tem 1000 alternativas. Tenho certeza que vocês vão até me dizer mais aí para a gente ter essas alternativas. Então, a física não deixou de existir, certo? Aí, aqui está dizendo que pode ser por meio eletrônico, certo? Mas aí a gente entra já numa parte um pouquinho mais complicada. Nem está aberto demais para qualquer jeito eletrônico, só mandar o WhatsApp nas receitas controladas, nem está definido direitinho quais são os critérios, quais são as plataformas, certo? Então, receita simples, pessoal, pode ser o WhatsApp, porque ela vai só imprimir, né? Mas é ideal que você escaneie, faça um PDF, mande por e-mail, porque fica mais fácil de prever que teve alguma alteração, alguma rasura, entendeu? Então, é mais seguro. Oi, Liana, tudo bem? É ótima ideia imprimir em alta resolução. Então, assim, de preferência, a maior segurança possível. Para ser válido e-mail eletrônico, a portaria diz 3 requisitos que já são mais complicados. Primeiro, o uso de assinatura eletrônica por meio de certificados e chaves emitidos pela infraestrutura de chaves públicas brasileiras. Não é realidade de todos os médicos terem, né, uma assinatura digital, certificado digital. Claro que é muito mais seguro, tem muita gente que tem muita gente que já tem esse sistema, mas como não estava regulamentado, eu acho que a maioria não vai ter. Então, para que seja válido por meio eletrônico, tem que ser por certificação digital. Tem que se associar, olha que difícil isso de interpretar. Só rapidinho, Lia, deixa eu aproveitar para pegar o gancho disso. A questão do acesso por autenticação eletrônica, você tem empresas que fazem essa certificação eletrônica. Agora, no momento da Covid, essas empresas elas estão restringindo justamente a certificação de novas pessoas, tá? Algumas startups estão surgindo com a possibilidade de fazer esse processo de forma online. E está se estudando também, talvez por outras normativas, uma forma de você dar conta de superar as dificuldades de acesso para que outras pessoas possam também fazer sua credencial, sua certificação. Então, se alguém tiver também alguma ideia, estiver sabendo de alguma iniciativa que tenha dado conta disso, também pode mandar nos comentários aqui para a gente. Certo. Aí é o seguinte, para medicações simples, né, entre aspas, que não são medicações de uso controlado, a receita é mais para você saber a dose, né, e o tempo de uso. Apesar de todos os cuidados, o paciente poderia comprar até sem receita, certo? E aí, mesmo assim, você precisa se resguardar. Então, isso não tem muito problema. O maior problema são as mesmas medicações de uso controlado, né? Por isso que eu tô falando, a física é mais fácil. Pensar num jeito de resolver a física. A digital vai precisar da certificação eletrônica, usar dados associados à assinatura do médico de tal modo que qualquer modificação posterior possa ser detectável. Como fazer isso? Não é claro como fazer isso. Uma sugestão que também o professor Oswaldo Simonelli estava conversando no grupo dos advogados, que agora eu estou dormindo com o inimigo, né? Dos dois lados. É que talvez possa ser feita uma planilha de Excel, um livro de protocolo, nesse período das receitas dispensadas, para que, se precisar cruzar a informação, confirmar que foi emitida, né, tanto atestados como receitas nesse período, possa ser. O que é ideal por isso daqui? Que fosse aquele negócio que a gente tira, aquelas declarações do TRE, que tem um negócio embaixo, no seu nome daquilo, que você faz a certificação. Que você confere, a pessoa confere que aquilo é verdade. Eu entendo que seria o ideal por essa redação aqui. Mas aí não está dizendo que é isso. Então, um livro de protocolo, um controle com a própria secretária, né? Alguma coisa para você poder saber que você dispensou aquela receita, aquele atestado. Você deu um atestado, vão falsificar? Vão falsificar, como sempre falsificaram.
E aí aqui está dizendo que se ele for eletrônico, se for por uma via eletrônica, você que vai ter que dizer que deu. Então vamos se precaver. Anota o nome, dê o atestado, né, e tal. E aí o empregador te ligar, ou para sua secretária, ou para um banco de dados, ou para uma empresa, para como você puder ter como fazer isso, você dizer, eu dei o atestado para essa pessoa. Claro que você não vai dizer, né? O empregador ligou, você deu o atestado. Para fulano de tal, não é você que vai dizer. Ele vai dizer e você certifica, né? Fazendo analogia com o que seria aquele negocinho lá do QR Code. E atendimento dos seguintes requisitos: identificação do médico, associação ou anexo de dados em formato eletrônico e ser admitida pelas partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for oposto o documento. Então, respondendo uma pergunta que eu vi passar aí, tem que ser aceita pela farmácia. É a farmácia que vai dizer se aceita ou não o meio eletrônico, se ela tiver como certificar. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de operacionalizar no momento essas receitas e atestados e as receitas de uso controlado pela telemedicina. Deveria muita gente ter explicado melhor, mas já é um grande avanço ter escrito isso para dizer. Bruno, eu vou te dizer como experiência de quem era conselheira na época e não foi reeleita por isso, por causa da telemedicina, por causa de todos esses entraves, que são esses detalhes cibernéticos, e tudo bem, viu, pessoal? São esses detalhes cibernéticos que causam mais melindre e dificuldades na aceitação da classe médica e na definição final. Porque assim, tem que ser criptografia tal. Aí, se só um aplicativo que faz, é porque está recebendo dinheiro daquele aplicativo, ou será que tá, ou será que não tá? Então, é muito delicado, até porque no Brasil a gente ainda não tem muito isso, né? A gente já tem isso bem evoluído em outros países. Então, até acho, sinceramente, que foi bem feliz do Ministério deixar aberto para quem conseguir preencher os requisitos, mas não fechar em quais são os requisitos necessários, porque isso vai requerer uma discussão e uma regulamentação definitiva, né, que vai ser mais importante, tá? Eu acho até, Lia, que eventualmente a gente poderia fazer uma pressão como médicos para que a própria Anvisa, que é quem legisla sobre o ato prescritivo, o ato do prescritivo não, mas a forma de dispensação de medicações, a lista de prescrições, de acordo com o nível de dependência das medicações, então a classe A, B, C1, C2, que a Anvisa pudesse também ter uma resolução nesse momento, clarificando para as farmácias isso que o Ministério da Saúde conseguiu garantir por meio dessa portaria, você não acha? Claro, mas assim, eu acho também que é importante a gente ressaltar que a gente está num momento de dinamismo legal importantíssimo. Toda hora sai uma portaria, toda hora. Então, assim, esse cuidado, essa cautela, daqui a pouco sai uma coisa que complementa e a gente tem que pressionar e entender para poder saber como é que funciona e pedir, claro. E aí, uma vez que existe a portaria, uma recomendação já resolve, a Anvisa já pode resolver, entendeu? Então, estando aberto para a gente fechar depois, geralmente é esse o caminho legislativo mesmo, né? E ele demora muito mais na maior parte das vezes. E aí, nesse momento, está tudo muito acelerado. Então, tem que preencher esses critérios para valer o digital, mas pode valer o digital. O problema é que tem que ser esses critérios. Aí, pessoal, é ver na sua própria realidade como vai poder resolver, né? Aqui no Piauí, a gente recomendou o físico. Taca o físico, manda o motoboy, né? E na orientação que a gente tem dado. Aí, o atestado tem que incluir a identificação do médico, lógico, nome CRM, a identificação e dados do paciente, o registro de data e hora. E é interessante que aqui nessa portaria, estamos falando do período de pandemia, excepcionalidade, temporário e tudo mais. Fala que tem que ter a duração do atestado. A gente sabe bem que, em geral, o médico assistente não se intromete na duração de atestado, né? O INSS que vai dizer, a gente dá o diagnóstico, se o paciente autorizar que tem o CID, toda aquela história. Mas nessa situação aqui, a gente vai ter que estar dando a duração do atestado nesses atendimentos à distância, nesses teleatendimentos. Por dois motivos, né? Porque a gente não vai deixar para o INSS nesse momento, porque não está nem funcionando, e para obrigar um retorno do paciente, que não seja uma coisa indefinida, porque o período é de muita instabilidade jurídica e de direitos e deveres. Então, que nesse caso excepcional, esses atestados têm essa duração, certo? E aí, como você falou, Arthur, no parágrafo 2º, a prescrição da receita médica, nesse caso, observará os requisitos previstos em atos da Anvisa. Então, ele já está avisando, né? Como eu falo para os alunos, vai botando o gato no telhado devagarzinho, até matar o gato.
Então, está avisando que vão sair atos, portarias e que está todo mundo freneticamente trabalhando nesse sentido, certo? Aí, ainda nesse ponto, como a gente está falando de Covid e tudo, no caso daquelas medidas de isolamento, a gente tem mais 2 outras normas importantes. Cadê elas aqui? Se você for dar um atestado e aqueles isolamentos relacionados ao Covid-19, tem o termo de consentimento livre e esclarecido da portaria 356 e aquele termo de declaração que todo mundo já deve ter visto, inclusive dizendo às pessoas que convivem com o infectado ou com o suspeito, para também afastar essas pessoas por 14 dias. Então, tem todos os itens lá e o modelo do próprio Ministério da Saúde para disponibilizar, certo? Eu não sei mais cadê aqui o papel, mas antes de acabar a live eu acho. Uma coisa interessante é que o Conselho Federal de Farmácia se manifestou também na excepcionalidade da pandemia, que o farmacêutico vai ter, né, autonomia ou até responsabilidade de renovar a receita de medicamentos contínuos de doenças crônicas em pacientes assintomáticos. Então, por exemplo, um remédio do diabetes, da hipertensão. O Conselho Federal de Farmácia já se manifestou que, nesse momento, os farmacêuticos da farmácia vão ajudar, né, nessa renovação da receita, certo? Isso valeria também para os remédios psicotrópicos ou seria só para os remédios que não exigem retenção de receita? Não, os que não precisam de receita controlada. Deixa eu ver se eu coloquei aqui mais alguma coisa sobre as medicações. Aí, uma coisa importante ainda sobre a receita, né? O medicamento controlado, pode ser que falsifique, não sei o quê. Pessoal, vamos falar da especialidade do Arthur, que é a mais fácil nesse sentido. Imagina um paciente esquizofrênico, depressivo, né? Tá em quarentena, tá em isolamento social. Imagina ficar sem remédio. Imagina ficar sem acompanhamento. Então, ninguém está falando de desvirtuar a medicina, pessoal. Seria desumano deixar esses pacientes sem esse acompanhamento, sem, até me emociono de falar isso, sem uma orientação, sem uma consulta. Claro que a gente tem que fazer isso, né? Então, ninguém está falando de deixar de fazer. Imagina um paciente oncológico que você deixa de acompanhar, deixa de dizer, deixa de orientar. Um efeito colateral da quimioterapia, pessoal, é passar um Vonal. Eles não vão na consulta com a gente, atende, a gente escuta, fala mal do marido, para no fim a gente passar um Vonal. A gente faz isso todo dia. E isso é função de ser médico, né? Então, olha quantas possibilidades. Agora, vão ter os casos possíveis e passíveis disso e os que não são, certo? E aí, eu vou agora fazer meu merchan. Pode entrar, as crianças querem participar. Mamãe está trabalhando. Presta atenção. Aqui, nós conseguimos liberar em tempo recorde uma recomendação aos médicos piauienses. Eu estou fazendo a live. Tem 1000 crianças aqui, não pode entrar. Então, a recomendação para os médicos piauienses, que eu vou ler alguns trechos, porque eu fiquei muito feliz, foi o primeiro conselho a se manifestar nesse sentido, certo? Então, a gente fez mais ou menos um protocolo de atendimento para quem já é paciente. Primeiro, ver quem são esses pacientes. Por exemplo, quem já estava marcado, quem já estava na sua agenda, quem você atrapalha. Entrar em contato com o paciente previamente, ou quando o paciente mesmo te procurar. Avisar que nesse momento e tudo mais. É vida real. Aqui, menina, é o que não falta. Entrar em contato com esse paciente por e-mail, telefone, WhatsApp, para avisar que você está disponível, que tem essa possibilidade, que se ele quiser, né, pode entrar em contato. Aí sua realidade, com sua secretária, com sua central de atendimento, com você mesmo, ou no horário tal. E passar as informações sobre a forma de realização do atendimento de acordo com a disponibilidade do médico, certo? Solicitar ao paciente que manifeste o seu consentimento para realizar esse atendimento. E esclarecer, antes de começar ou antes de marcar, os limites do atendimento à distância. E aí vão ter os limites em cada caso, em cada especialidade, em cada situação. Eu recomendaria até, se fosse possível, o momento é delicado, né? O momento não é de fazer publicidade, estamos disponíveis online. O momento é de ajudar, né, os pacientes e de pensar macro, pensar em manter a economia, pensar em várias coisas, pensar que todo mundo também tem que pagar suas contas e que é trabalho e que tem responsabilidade. Então, esclarecer esses limites, sobretudo do ponto de vista técnico, de acordo com cada especialidade, informando que em caso de urgência o paciente deve procurar o serviço de saúde. Se possível, a gente colocou na nossa recomendação aqui, gravar e arquivar a assistência, mas registrar em prontuário
já é o suficiente, da forma mais segura disponível. Disco rígido, pendrive e responsabilidade de quem? Do médico, tá? Chamadas de vídeo por aplicativos podem ser realizadas. Se mandar imagem, grave, salve também, certo? E no fim do atendimento, pedir que o paciente mande uma mensagem informando que foi atendido e compreendeu as informações que lhe foram passadas. Isso é super importante para registrar também. Aí a gente colocou aqui, né, o jurídico do meu CRM, eu quero mandar chocolates para eles todos os dias com essa atenção aos detalhes. Em relação à entrega de receitas e atestados, utilizar um serviço de entrega, por exemplo, motoboy, devendo o envio ser feito em envelope lacrado. No caso de grandes instâncias, o envio pode ser feito por meio eletrônico. Veja que a gente liberou essa recomendação antes da portaria do Ministério da Saúde. Então, a portaria do Ministério da Saúde diz os requisitos para esse meio eletrônico, certo? Em pacientes que não são seus pacientes, no momento, aí é opinião pessoal, mas assim, de quem mergulha muito no assunto, a gente recomenda que não é hora de captação de pacientes, né? Mas também não é exceção absoluta, porque vai ter, você acompanha um paciente, aí o marido dela também entrou em depressão, você vai se negar a atender o paciente, né? Ou tem uma infecção urinária, então assim, não vão ter as exceções que são eticamente aceitas, claro. E aí, só que para esses pacientes, ou se não for o caso que você já está acompanhando, a gente recomenda uma pré-triagem, um questionário que você faça para saber se aquele caso se aplica ou não para esse atendimento à distância nesse momento, entendeu? E aí vai ser também bem individualizado. E aí lembrar que o teleatendimento é uma consulta, é um ato médico com toda a responsabilidade profissional, e aí a gente escreveu, e como tal, deve ser remunerado, de acordo com a circunstância que deve, pode e tudo mais. Uma outra coisa importante que eu quero falar é que, assim, a gente está vendo até, todo mundo botou aí no Instagram, no Facebook, eu sou médico, se você tiver dúvida, me mande. Você é médico. Se você mandar e se você não mandar, se o paciente morrer ou deixar de morrer pelo que você mandou, você vai responder. Ninguém vai querer saber que você estava de bonzinho fazendo compras para os velhinhos e aproveitou e orientou que ele podia ficar em casa e depois ele entrou em insuficiência respiratória e morreu, não. É ato médico. Então, gratuito ou remunerado, precisa de tudo isso que a gente está falando aqui. Termo de consentimento, registro em prontuário, registro do atendimento, certo? Não tem isso de ter sido de graça, porque a gente está cansado de saber que consulta de corredor não nos exime, né? Sobre cobrar particular, super tranquilo, pessoal. Informa previamente o valor da consulta, chega a um acordo, quanto é? Não sei. Quanto você cobra normalmente? Quanto você acha que é adequado? Você acha que cabe desconto, não cabe desconto, porque é teleconsulta, porque não é, ou é mais caro porque é? Não sei. E o seu paciente vai decidir se quer pagar ou não. E ele tem o direito de fazer, e o médico também tem o direito de dizer, não, na minha especialidade, na minha rotina, não cabe de jeito nenhum. Vou ver no estágio da pandemia se demorar muito, se eu vou abrir horários escalonados, ou se não. Você Lia, que vai deixa eu te só falar, puxa, tá super interessante, eu tô preocupado que vai acabar daqui a 7 minutos, porque o Instagram tem uma limitação de 1 hora. Só para não deixar o pessoal órfão, para quem trabalha em plano de saúde, tem alguma coisa nesse sentido, alguma orientação para esse público? Tem. A gente tem a orientação de que, assim, que você não pode fazer nada relativo ao plano de saúde sem entrar em contato com o plano de saúde. Então, paciente e médico entra em contato com o devido plano de saúde e vê se tem a possibilidade ou não, e aí o paciente e o médico decidem se querem depois, né, ver a possibilidade ou não de ressarcimento, ou o que vai fazer, certo? Tinha tanta coisa para falar, mas faltando 7 minutos, eu acho que eu vou pular logo para essa parte final, né? O termo de consentimento, pessoal, é que nem do TCC, livre, esclarecido e numa linguagem que o paciente consiga. Então, assim, não tem um modelo fixo, mas eu vou dar uma luz, né? Por exemplo, a gente fez termo de consentimento e autodeclaração para a realização de assistência por telemedicina. Já pode chamar de teleconsulta, porque o Ministério já melhorou isso para a gente. Então, informe que fui devidamente orientado pelo doutor fulano de tal, CRM tal, por essa orientação à distância, que tem limitação tal, tal, tal. E aí, na teleconsulta, as nossas preocupações com os nossos deveres aumentam. Eu tenho certeza que todo médico ético vai ficar mais preocupado no teleatendimento do que no atendimento presencial. Porque nós sabemos que quando tudo isso passar, ou mesmo durante, isso pode ser questionado, isso pode ser, né, tudo mais.
Então, tem responsabilidades maiores do médico e tem responsabilidades maiores do paciente também. E é importante que a gente deixe isso claro no termo de consentimento. Então, declaro que eu informei ao paciente, ao profissional, todos os dados, que eles são verdadeiros, que eu tomei medicação tal, que eu senti isso, né? E tudo mais. Então, tudo isso é super importante dessas declarações. Dizer que autorizou, que estou ciente do registro. Aí, no seu termo de consentimento, pessoal, eu não vou dar um modelo, mas eu estou dando o modelo, porque eu estou lendo o modelo aqui. Porque você vai ter que individualizar. Como que você vai atender, como que você vai registrar. Então, ele vai dizer, informo que fui informado, declaro que fui informado, que vai ser gravado, que vai ficar no prontuário, que o médico vai armazenar em pendrive, que isso é por causa da pandemia tal, com base no ofício 1756 de 2020. Assina, você espera ele devolver. Para vocês terem uma ideia, eu fiz até um termo de consentimento para mandar o modelo de termo de consentimento para amigos meus. Então, Arthur, quando eu for mandar, você vai me assinar um termo de consentimento dizendo que sabe que a responsabilidade é sua, que isso é só uma orientação, carimbar e assinar, e aí é que eu mando, entendeu? Então, a gente tem que ter preocupação jurídica com isso também, certo? Se eu deixar você falar, antes de ver aqui minhas coisas finais. Não, eu acho que, puxa, você deu uma aula, né? A gente tem que divulgar isso para muito mais gente. Até aproveitando aqui, se vocês puderem, divulguem os médicos que estão nos assistindo, compartilhem essa live, ela vai ficar disponível durante 24 horas no meu perfil. Divulguem para que mais gente consiga ter acesso a essa informação, porque de fato o juridiquês às vezes é difícil. Eu acabo tendo um pouco mais de conhecimento, porque também circulei bastante no âmbito conselhal, mas para muitos médicos realmente é muita mudança ao mesmo tempo. E até alguém perguntou se eu vou fazer teleatendimento. A princípio, sim, para os pacientes que eu já dou assistência, para justamente não me manter nisso, nesse momento, que é um momento muito crítico, né? Eu tenho visto muita a piora de alguns pacientes mais ansiosos. Eu tenho uma corte de pacientes um pouco mais ansiosos por conta da minha participação no ambulatório de transtornos de ansiedade, né? Então, para justamente não deixar esses pacientes órfãos nesse momento, vou acabar adotando, obviamente, com todas essas salvas éticas. Então, divulguem para todo mundo, e eu fico muito feliz e agradeço desde já pela sua brilhante explanação, Guia. Além de realmente uma pessoa ética, é uma pessoa muito humana. Para quem conhece a doutora Lia e o pessoal que também está aí do Piauí assistindo, é uma pessoa que não tem como não agradecer pela participação e pela ação, pela atividade que faz aí no âmbito do Piauí. E, de novo, parabenizo também o CRM pelo pioneirismo de trazer essa resolução também já para orientar os profissionais. Espero que isso também se expanda para outros estados e que São Paulo, que é o estado que principalmente está acometido pelo Covid, tenha também uma ação mais contundente nesse sentido, de apoiar a telemedicina nesse momento de necessidade. Então, eu que agradeço o convite, né? Uma honra sempre trabalhar com o Arthur. E quero terminar dizendo, pessoal, que assim, ninguém aqui está defendendo telemedicina a qualquer custo, substituição do médico, blá, 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 blá. Vamos deixar o blá, blá, blá para depois, para as resoluções definitivas. A excepcionalidade vai passar, se Deus quiser. A gente vai dormir, amanhã tem vacina, tratamento e acabou esse pesadelo, se Deus quiser, né? E aí, como já diminuiu o número de pessoas, eu vou dar uma opinião pessoal zona, tá? E o convênio, não sei o quê. Será que na hora de independência, será que até nessa hora da teleconsulta a gente vai ficar subordinado ao convênio, a como o convênio vai fazer, a como o convênio vai registrar? Será? Então, assim, do ponto de vista pessoal, é uma coisa a se pensar. E é hora da gente fazer a nossa parte, né? Uma teletriagem, uma teleorientação, no público e no privado. Os médicos que estão afastados da linha de frente podem fazer isso. Nós podemos contribuir de várias formas. E é código de ética médica e, na verdade, é hipocrático do começo. Não abandonar os pacientes e fazer a nossa parte. Eu estou feliz aí com a live. Muito obrigado. Cravamos 1 hora de live, foi maravilhoso. Acho que vai cair muito em breve. Então, queria já agradecer a todo mundo que participou, ajuda a divulgar. Obrigado novamente, Lia, foi um prazer inenarrável estar aqui com você essa noite. Vamos fazer mais vezes em outros assuntos também. Vamos, foi muito. Mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Momento de necessidade. O Alexandre é do meu grupo lá de formação em Direito Médico, obrigada aí pela presença.
Como diz nosso professor lá, Oswaldo, é hora de ousadia, é hora de enfrentamento, é hora da gente lutar com todas as armas do jeito correto, sendo ético, sendo humano. Marina, aproveita e vem dar tchau. Toda assanhada. Tchau. Oh, Beijo, tchau, pessoal. tchau. Obrigada. Beijo.